Em 1945, o mundo assistiu à queda do Terceiro Reich. As ruínas de Berlim simbolizavam mais do que a derrota militar. Elas representavam o colapso de uma ideologia que mergulhou o planeta em morte, destruição e dor. Os grandes nomes do nazismo foram julgados, condenados e, em muitos casos, executados. Mas uma pergunta permaneceu sem resposta para grande parte da humanidade. O que aconteceu com os filhos, netos e herdeiros dos nazistas? O que acontece quando você carrega o sobrenome de um dos maiores criminosos da história? É possível fugir dessa herança? Ou o peso do passado se torna uma prisão que nunca se abre? O peso de um sobrenome. Imagine crescer ouvindo que seu pai, seu avô, era responsável pela morte de centenas, milhares, milhões de pessoas. Nomes como Himmler, Göring, Frank, Mengele, Bormann, Hess. Para o mundo, eles são símbolos do mal, mas, para algumas pessoas, foram simplesmente pai, avô, tio. E quando a guerra acabou, esses filhos, que muitas vezes eram apenas crianças, passaram a ser conhecidos não pelo que eram, mas pelo que seus pais fizeram. Gudrun Himmler, filha de Heinrich Himmler, chefe da SS e arquiteto do Holocausto, cresceu idolatrando seu pai. Até sua morte, ela nunca renegou seu passado. Pelo contrário, trabalhou por décadas em organizações secretas que ajudavam ex-SS foragidos a escapar da justiça. Por outro lado, Niklas Frank, filho de Hans Frank, o governador nazista da Polônia, conhecido como o Carniceiro da Polônia, trilhou o caminho contrário. Ele dedicou a vida a denunciar os crimes do pai. Em seu livro e em dezenas de entrevistas, Niklas afirmou sem medo: "Eu odeio meu pai. Ele era um assassino frio e covarde." E temos ainda Rolf Mengele, filho do infame médico Josef Mengele, o anjo da morte de Auschwitz. Ao descobrir a verdadeira história do pai na adolescência, Rolf ficou em choque, rompeu laços, recusou qualquer herança e viveu para se distanciar desse sobrenome. Fuga, silêncio e negação. Após o colapso do Terceiro Reich, começou uma operação clandestina gigantesca, as Rotas dos Ratlines. Com a ajuda de redes secretas, muitas vezes envolvendo membros da igreja, simpatizantes e até diplomatas, milhares de nazistas e suas famílias escaparam da Europa. Eles fugiram para países da América do Sul, especialmente Argentina, Chile, Paraguai e Brasil. Mudaram de nome, assumiram identidades falsas e reconstruíram suas vidas como se nada tivesse acontecido. Alguns se tornaram comerciantes, empresários, professores, pessoas aparentemente comuns. No Brasil, estados como Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul receberam muitos desses imigrantes. Mas o passado não se apaga. Muitos filhos cresceram sem saber exatamente quem seus pais foram. Outros sabiam, mas foram ensinados desde cedo a nunca falar sobre isso. A regra era clara: silêncio absoluto. Um dos relatos mais impactantes é de um neto de um oficial nazista refugiado na Argentina. Ele conta que, quando perguntou ao avô o que fazia na Alemanha, ouviu como resposta apenas: "Trabalhei no governo." Décadas depois, encontrou no sótão da casa um velho uniforme da SS escondido. A partir daí, sua vida nunca mais foi a mesma. Cicatrizes invisíveis. O trauma do Holocausto não afetou apenas vítimas e sobreviventes. A psicologia moderna reconhece um fenômeno chamado trauma transgeracional. Filhos, netos e até bisnetos de criminosos de guerra carregam de forma inconsciente cicatrizes emocionais que nunca viveram diretamente. Vergonha, culpa, raiva, ansiedade constante. Muitos passaram a vida se perguntando: será que sou responsável pelos crimes do meu pai? Até onde o sangue me define? Alguns desenvolveram depressão severa, outros transtornos de identidade. Muitos não conseguiam sequer construir relacionamentos saudáveis, atormentados pela sombra de um passado que insistia em persegui-los.
Para alguns, a única saída era o silêncio absoluto. Para outros, enfrentar os fantasmas de frente. Romper, confrontar ou negar. Diante do peso insuportável, os herdeiros dos nazistas tomaram diferentes caminhos. Alguns romperam com tudo, mudaram de sobrenome, mudaram de país, cortaram todos os laços, escolheram viver uma vida onde ninguém jamais soubesse quem foram seus pais ou avós. Outros decidiram enfrentar. Katrin Himmler, bisneta de Heinrich Himmler, tornou-se historiadora. Escreveu um livro chocante chamado Os Himmler, uma história de família, onde expõe sem piedade os crimes e os segredos de sua linhagem. Ela declarou publicamente que, ao escrever o livro, chorava todas as noites, envergonhada do sangue que corria em suas veias, mas certa de que era necessário fazer isso. Niklas Frank seguiu um caminho ainda mais duro. Em palestras por toda a Alemanha, exibe a foto de seu pai enforcado após o julgamento de Nuremberg e afirma sem rodeios: "Se eu puder impedir uma única pessoa de seguir o caminho do extremismo, minha vida terá valido a pena." Mas nem todos fizeram essa escolha. Eda Göring, filha de Hermann Göring, nunca criticou publicamente o pai. Viveu uma vida discreta, defendendo que, para ela, seu pai era um homem gentil, amoroso e carinhoso. Essa é uma linha tênue entre negar, silenciar ou transformar a dor em luta. Aprender ou repetir. O tempo passou, as gerações mudaram, mas o fantasma do nazismo ainda ronda o mundo. O que os herdeiros dos nazistas nos ensinam é que não somos definidos pelo sangue que corre em nossas veias, mas sim pelas escolhas que fazemos. Muitos deles decidiram transformar a vergonha em responsabilidade. Fizeram de sua história uma arma contra o ódio, o racismo e o extremismo. Memoriais, museus e iniciativas educacionais pela Europa, especialmente na Alemanha, recebem milhares de jovens todos os anos. Jovens que aprendem que esquecer é permitir que tudo se repita. Porém, o crescimento atual de movimentos neonazistas, racistas e extremistas em vários países nos lembra de uma verdade assustadora. O perigo nunca desaparece completamente. Ele apenas muda de rosto, de forma, de discurso. E agora, eu te pergunto: se você descobrisse hoje que carrega o sobrenome de um dos maiores criminosos da história, o que faria? Fugiria? Silenciaria ou enfrentaria de frente essa herança? O passado não pode ser mudado, mas ele pode e deve ser encarado. Porque se não lembrarmos, se não refletirmos, se não aprendermos, estaremos condenados a repetir os mesmos erros. Essa é a história dos herdeiros dos nazistas. Uma história de dor, de vergonha, mas também de coragem. Curta, compartilhe e se inscreva no canal se você acha que mais pessoas precisam conhecer essa história. E me responda nos comentários: somos livres do passado ou ele nos molda para sempre?